acontece em resposta à oração. Deus age no mundo pela oração. Fé é tomar a palavra de Deus por verdadeira e andar segundo aquilo que ela diz, que ela afirma. Isso é fé. Então tem muita gente, eu creio. Você lê a Bíblia? Não, então você não crê. Tudo começa com estar em Cristo. E para estar em Cristo, o ponto número 1 é ser gerado nele. Essa fé aqui, do Evangelho, ela não é uma fé fingida, ela não é uma fé de emocionalismo, ela é uma fé de transformação. Irmão, o povo da igreja hoje não ora não, irmão. Irmão, como é que uma igreja vai prosseguir com 15, 20 minutos de oração de 8 em 8 dias? Por 5 de oração não vem ninguém. Se começamos a orar, este tempo treme. Se começamos a orar, este tempo treme. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Maria Socorro Nobre Silva, e eu vou fazer 80 anos no dia 2 de setembro. Eu moro aqui nessa mesma rua, Professor João Rodrigues, 287, me congrego na Congregação Cântico de Moisés, vizinha à minha casa, há 58 anos, vivi aqui esse tempo todo, criei minha família aqui, 12 filhos, e só tenho para contar bênçãos grandes que Jesus me deu, e a felicidade que Ele me deu com essa família, e todos trabalham na obra de Deus também aqui com a gente. Uns já são dirigentes de congregação, outros têm conjunto eletrônico, canta. E é uma bênção do céu que Jesus tem feito comigo dentro dessa congregação e a minha família. É devagar, falar aqui escorregando. Eita, meu você é tão bonito. Os crentes têm pouco teimoso. Gosta de... Eita Deus, se o povo já gosta de vir chover daqui dentro. Mas nós estamos aqui, nós temos. Eu aceitei Jesus, eu tinha 21 anos. Era aquelas católicas que só via nos pés dos santos rezando. E eu queria que Deus me fizesse uma coisa por mim. Agora eu não sabia como pedir, que eu não era crente. Não conhecia o evangelho. Naquele tempo, a missa era em latim, então eu entendia. Um dia eu cheguei na casa de uma irmã minha e estava um cunhado dela lá, crente, da Igreja Cristã do Brasil. E ele disse: Socorro, você já ouviu falar do Filho de Deus? Eu até fui ignorante. Eu disse não, que Deus nunca casou, ele não teve filho, e já saí de perto dele, porque a gente sabia o que era evangelho na época. E de lá ele ficou gritando, lá onde ele estava sentado, explicou como foi o nascimento de Jesus tudinho, e ali eu já temia a Deus. Depois aceitei Jesus, no dia 8 de fevereiro de 67, e o meu marido no dia 1º de fevereiro de 67. Estamos na mesma igreja, Assembleia de Deus de Campina Grande, até o dia de hoje. Não olho para um lado nem para o outro. E sempre gosto de dizer, se todo crente aceitasse Jesus na maneira que eu aceitei, não queria nem negócio com o diabo, nem nunca deixava Jesus por nada. Então, quando eu aceitei Jesus, a maior sede que eu tinha era de pregar a palavra, mas eu não sabia ler. Nunca fui na escola. Então, o que eu ouvi os irmãos falar, eu aprendi e falava. Às vezes falava, uma vez mesmo, eu fui pregar numa cidade e preguei no meio da rua, sem saber ler. E eu no lugar de dizer que Jesus, que disseram que Jesus tinha espírito de Bezebu, eu disse de Boizebu, porque eu não sabia ler. Mas eu não desejava tanto ler, porque eu achava que eu não ia ler. Como era que eu ia ler se eu nunca fui na escola? Mas um dia eu estava lá no meu roçado orando, mais uma irmã, e Jesus tomou aquela irmã em profecia, e disse: mulher, lê a minha palavra. Eu disse: Jesus, como é que eu vou ler sem saber ler? Ele tornou a usar a irmã e disse: o Espírito Santo é o teu professor. Pois com uns 3 dias eu peguei a Bíblia, me sentei na área da minha casa e fui tentando ler. Eu já era batizado com o Espírito Santo. Ele me tomou em variedade de língua. Mas enquanto ele me tomava, eu não tinha interpretação das línguas para compreender. Então chegou na língua portuguesa, ele me usou na língua portuguesa. O que vês, Amós? Foi a primeira leitura que ele me deu. Ele disse: veja um cesto de fruto de verão.
Ele disse, viste bem, porque chegou o fim para o meu povo Israel. Só li até aqui. E guardei para perguntar às meninas de noite se realmente era essa palavra. Eles disseram que era. Eu digo, então chegou o fim da minha cegueira, agora eu vou ler a Bíblia. E eu fui tentando ler e hoje me sento na minha cama. Tem dia que eu leio 4, 5 capítulos da Bíblia para poder dormir. Vou dormir alegre, porque eu digo, Jesus, em homem nenhum, porque sabe na terra, tem poder para mudar o analfabeto. E a pessoa lê, mas tu mandasse eu ler a Bíblia, eu leio. Muito obrigado, Espírito de Deus, professor amado. Eu acho tão lindo, irmão. Quer ver, eu vou lendo uma palavra, e essa palavra é difícil. É como que alguém fala na minha boca e diz assim, assim. Pronto, aquela leitura aí já foi me ensinada, não é mais. Porque quando ele disse, o Espírito Santo é o teu professor, o que é que o Espírito Santo não pode fazer na vida da gente, irmã? Se é o Espírito de Deus. Como era que eu sou um dirigente de ciclo de oração sem saber nem ler um versículo num ciclo de oração? A coisa que eu mais gostava era de orar. Depois as irmãs me chamaram para eu dirigir o ciclo de oração em 90. E de lá para cá, nunca mais me tiraram da frente do ciclo de oração até o dia de hoje. Não sou teu, pois me compraste com teu sangue redentor. Use-nos, Senhor Deus, nesta caminhada. E hoje veio aqui pela primeira vez, Pai. Em nome de Jesus, repreenda, Pai. E a tua salva é assim nessa bênção do Senhor nessa tarde. E sai daqui livre desta enfermidade. Sabemos, meu Senhor, que o Senhor cura. Já tem meus 58 anos de crente. Mesmo sem ser dirigente, já via nos ciclos de oração, que eu gostava muito e gosto de ciclo de oração. Que de primeira oração era de 9 até 11. Depois de 12 até 1. A gente parava um pouquinho, quem queria tomar o café tomava, quem não queria passava o dia de jejum. E a gente voltava e orava de 2 até 3. Então era um dia de oração, fora as orações que a gente fazia na noite para desabençoar o ciclo de oração. Porque de primeira, irmão, os crentes oravam muito. Tem muita vigília, era vigília de oração, não era vigília de cantarola, não. Era vigília de joelho no chão, irmão. Que a acolá se levantava, cantava o hino e um versículo da Bíblia, joelho no chão de novo. Para orar, irmão. Jesus passou a noite orando no Getsemane. Se Jesus, o Filho de Deus, subia para os montes, passava a noite se comunicando com o Pai. Quando descia dos montes, endemoniado, aleijado, coxo, ele ia libertando tudo. Jesus passava a noite no monte, mas comunicando com o Pai. E nós? Pai Jesus já usar a gente aqui na terra numa palavra inspirada. Pai Jesus já usar a gente aqui na terra para uma pessoa convidar a gente para orar pelo endemoniado, pela pessoa. Não tem que ter uma aproximação de Deus? Por hoje se preocupa em buscar Deus como antes, não, irmã. Passar a noite todinha de joelho, se preparando para fazer a obra de Deus no outro dia. Passar um dia todinho de jejum. E apresento, Deus meu, tenha misericórdia, dirigente de oração em todo o Brasil. Aonde estiver um trabalho como este, que o Senhor abençoe, nos dê graça, Senhor. Não nos deixe olhar se está cheio ou não. Nós precisamos de buscar ao Senhor. Deus, renova minhas forças cada dia. Desperte os pastores. Sejam homens que buscam o Senhor, que ensina a igreja do Senhor a se dobrar perante ti. Tenha misericórdia, Senhor Deus de Israel. E então no céu, glória a Jesus, a Jesus, a Jesus. Olha, o maior erro do mundo é a igreja viver parada sem oração, irmão. Irmão, como é que uma igreja vai prosseguir com 15, 20 minutos de oração de 8 em 8 dias? Pois 5 de oração não vem ninguém. Está ouvindo? Consagração de mocidade acabou. Oração para a mocidade, oração para as crianças, oração para os conjuntos, não existe mais. Cantarola, irmão, o mundo também canta. Irmão, o povo da igreja não ora não, irmão. O que é que eu digo, minha gente? Quando for ensaiar com esse povo, passe meia hora de joelho. Que na meia hora de joelho orando pelo ensaio, quando vocês começaram a cantar o fogo cai. Eu era conselheira de mocidade. A gente orava aqui meia hora, só uma meia horinha. Quando a gente se levantava, Jesus me revelava que batizava com o Espírito Santo, batizava na mesma hora, irmão.
Os conjuntos cantavam, o fogo do céu caía. Mas a igreja era perseguida, irmã. Que a igreja é perseguida quando Deus está operando, porque o diabo usa os seus instrumentos. Mas uma igreja natural está incomodando o inferno com o quê? O que incomoda o inferno é a presença de Deus. Porque onde a presença de Deus está, o que é que acontece? Ele sabe que dali vai ser coisa grande. Salvação de alma, libertação, muita coisa. E ele sempre bota coisa dele para impedir. Mas primeiro as mulheres de oração, irmão. Essa mulher que Jesus já levou, que eu já trabalhei com elas, aprendi com elas, era mulher cheia do poder de Deus. Mas isso tem um preço. Isso tem um preço. Para a gente, para se encher de Deus, tem que buscar Ele. Porque Ele diz, chegai-vos a mim que eu chegarei a vós. Se a gente for buscar Deus, Deus se chega a nós também. E através da oração, quantos milagres eu não já vi Deus fazer, irmã? Através da oração e do jejum. Eu posso contar um que ele fez? Quando eu tenho um menino em casa, mas ele com 14 anos de idade, ele levou uma furadinha no pé. Essa furada que deu no pé dele, eu pensava que não era nada que tinha sido com uma pontinha de pau, como uma furadinha do bico de agulha. Com 7 dias, esse menino amanheceu tão doente, o pé inchado, eu mandei postar, deram uma injeção nele contra o teto. Quando foi com 12 dias, que eu me levantei, minha pessoa, você vê a situação que estava esse menino, o pé dessa grossura. Eu corri para o hospital da FAP, aqui no Bar do Bodogó mesmo, chegou lá, tem médico que examinou ele disse, olha, não tem solução, daí para outro hospital. Vou levar para o Tagino. Quando cheguei lá, os médicos entraram na sala e examinaram ele, chegaram para mim e disseram, olha mãe, a gente vai ficar porque é a nossa obrigação, mas não tem solução não. Mas também não me dizia o motivo. Depois botaram lá no UTI, e eu fiquei indo lá, ia de 10 horas da manhã, ia de 4 da tarde. Saiu o médico 10 horas e dizia, mãe, tem solução. Saiu de 4 do meu jeito. Então eu chamava minhas filhas, passava a noite todinha de joelho, numa reserva que tem na igreja, que fica vizinha à minha casa. No outro dia jejuava até a hora que aguentava, corria para lá de 10, voltava do mesmo jeito, ia de 4, eu sei que foi 9 dias essa peleja, de 9 a 10. Eu jejuava todo dia, passava a noite de joelho nessa reserva aí dessa igreja. Depois, quando foi um dia, eu cheguei lá e o médico chegou e disse, olha mãe, a doença do seu filho não tem solução. Olha, deu teto na perna dele, deu a gangrena no sangue e a mente está paralisada. Então, realmente não tem solução. Está ali dos aparelhos, mas nós, Deus, assim, ó, tirou os aparelhos, a gente não lhe garante vida. Depois vim embora para casa. Quando eu cheguei aqui, eu me ajoelhei atrás desse púlpito aí, tem minha cara no chão, 12 horas do dia. E disse, Jesus, olha, mãe, quando eu estava pedindo agoniada, Jesus me dava uma resposta. Que a gente tem que descansar e falar com Jesus com calma. Me ajoelhei aí, só eu e Jesus, meu dia. E disse, Jesus, olhe, Senhor, eu amo meu filho. Mas eu vou te pedir uma coisa, leve ele. Que eu nem quero ele louco, nem quero aleijado, nem paralítico. Então, Jesus, se há de o Senhor curar meu filho, para fazer a minha vontade, para ele ficar numa situação difícil, leve. Pois Jesus me tomou e disse, mulher, eu nem vou levar teu filho, nem vou te entregar ele louco, nem aleijado, nem paralítico, vou te entregar ele sã como ele nasceu. Agora volta àquele lugar, daquele povo que sabe materialmente, e diz a eles, faça o seu trabalho, que é sobrar aí quem vai fazer é Deus. Pois não tinha outro profeta para Jesus, ele usou a minha boca mesmo. E eu criei. Irmão, crente que crê, irmão, ele é vitorioso. Eu podia ter duvidado, porque eu não estava querendo que Jesus curasse. Eu podia ter duvidei não, porque quando Deus chega dentro de nós, a coisa é diferente. Não é mais nós não, já é o Espírito Santo. Pois eu voltei de 4 horas, foi 12. 4 horas eu cheguei lá, depois saiu o médico. Eu perguntei como é que está Mateus. Ele disse, não tem solução. Não tem solução. A mente já paralisou. Eu digo, doutor, faça o trabalho de vocês. E é sobrar aí quem vai fazer é Jesus. E embora para casa. Foi na sexta-feira. Jesus foi na sexta-feira, meio-dia, que ele falou para mim, numa sexta-feira. Jesus ele me provou na sexta. Ele me provou no sábado de manhã, no sábado de tarde. Quando eu cheguei lá, era a mesma notícia. Agora eu não estou bem lembrada. Se foi no mesmo domingo ou se foi na segunda de noite. A gente veio orar, a gente estava orando todo dia, mas nessa noite a gente veio orar aí e veio uma irmã que Jesus levou ela agora com essa Covid. Lá de Boa Vista, que era muito amiga minha, era solteira na época, a gente veio orar.
Depois a gente ficou orando aí a noite todinha. Foi 3 horas da manhã. E Deus, quando eu lembro disso, eu choro. Foi 3 horas da manhã, a gente estava cantando o hino. Aquele hino que diz assim. O 110 da harpa, 510. Da cura dos enfermos. Um dom real Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar. Toda doença Deus sarou, e sara ainda e vai sarar. Depois a gente estava cantando esse hino. Quando a gente cantou 3 vezes, quando a gente ia dar 2 vezes, nas 3 vezes, a irmã deu um grito de uma glória bem grande. Disse, irmã, socorro, coisa tão bonita eu vi agora, irmã. Irmã, desceu um jovem de branco aqui, as vestes dele clareou mais do que o claro da lâmpada, lhe entregou um vaso de azeite. Eu vi, irmã, socorro. Quando ele entrou no hospital Antônio Itagino, eu vi quando ele rodou o trinco da porta do UTI. Foi lá onde seu filho estava e derramou um vaso de azeite na cabeça dele. Isso era 3 horas da manhã, viu? Depois eu disse, pronto, Jesus curou ele agora. E a alegria de 3 horas da manhã até o dia amanhecer, das 9 horas para correr para lá, para ver ele curado. Depois eu fiquei com menina até da hora de pôr o ônibus ali. Quando eu ponho o ônibus para ir para o Tagino, eu ia dentro do ônibus, eu chorava, cantava hino espiritual, dava glória a Jesus. O povo do ônibus olhava, outro olhava. Mas a minha alegria era tão grande que eu creio que Jesus naquela hora tinha curado meu filho. É tanto que quando eu cheguei lá e entrei correndo do hospital, o porteiro não me disse nem nada do porteiro. E ele ficou olhando. Quando eu cheguei na porta, tem um médico saiu. Eu disse, doutor, como é que está Mateus Nóbrega? Ele disse, Mateus Nóbrega é a mãe? Eu disse, sou. Ele disse, pela madrugada, voltou a mente dele, está chorando a foto, está na enfermaria, minha filha. Eu saí correndo desse hospital. Eu falava língua estranha, pregava para as mães, aceitem Jesus para Jesus curar os filhos de vocês também. E Jesus curou meu filho, minha filha. Praticamente estava morto, eu mesmo tenho ele como ressuscitado. E no crente que a ti clama, vem, confirma a petição. Oi, amor. Essa aqui amanhã eu venho. Toma, Flor. Deus te abençoe. Amém. Jesus cuida da senhora. Eu lembro que uma vez eu fui falar com o pastor Apollon. Ele me perguntou uma coisa no menino meu. Seu filho tinha o que comer? Eu digo, não, pastor. Faz 8 dias hoje que eu tenho uma panela de feijão de fogo para dar de comer a meus filhos. Com besteirinha que o povo manda, eu não digo a ninguém o que estou passando, mas Deus usa. Aí veio um pacote de biscoito, outro negócio, e nós estamos escapando. Então Jesus me provou na prova do pão de uma maneira muito grande. Eu estou bem lembrado se era 8 filhos ou se era 9, que eu criei 12. Mas também eu cantava o dia todo e orava. Eu não blasfemava, eu não murmurava, não dizia nada com meu marido. Não tinha, acabou. E Jesus conservou a minha casa passando essa prova. Eu não estou lembrado, isso foi muito tempo. Estou lembrado, mas o tempo também faz muito tempo. Depois, quando foi um dia, faltou pão pequenininho que tinha na rede, só com 2 meses. Depois, nesse dia, eu não nego, eu não tinha força para orar. Só fazia andar dentro de casa, as lágrimas caíam dos olhos. E eu dizia, Senhor, o que é que eu faço hoje? Hoje só esse menino não vai saber eu dizer que não tem, Senhor. Jesus, o que é que eu faço? Isso foi até depois, eu estava até em pé na mesa. Passou a menina assim, aquela fileirinha de menino, eu chorei, ele não virou chorando também. Esterei a mão para ele dizer, Jesus, são tão pequenos. Entrei para o quarto e fui chorar. E fiquei andando da casa, da cozinha para a sala. Quando foi tardezinha, eu saí para fora e fiquei olhando para o céu, dizendo, Jesus, o que é que eu faço para quando essa criança se acordar, eu tenho cuidado de comer a ela, Jesus? Depois eu criava um cachorrinho em casa, o nome dele era até Leão. Depois viu quando aquele cachorro vinha correndo, chegou no meio de um menino e jogou. Mas disseram, mãe, olha que Leão trouxe. Quando eu olhei, eu não estou lembrado se era 80 ou era 180 eu cruzei naquela época. O dinheiro mesmo, não vem dentro de saco, nem nada não. O dinheiro enrolado e jogou no meio de um menino. Mas as coisas que Deus faz é muito bem feita. Não esperava nunca que um cachorro viesse trazer dinheiro da boca. Então eu peguei aquele dinheiro, quando a criança acordou, já tinha comida para ela, graças a Deus. E isso eu nem um momento questionei, porque eu vi quando o animal vinha trazendo. Se fosse um menino que tivesse, eu podia até ter questionado, mas foi um animal que trouxe. De onde ele pegou também, não sei. Porque um cachorro trazer dinheiro na boca, não é fácil não, irmão. Se fosse um pedaço de carne, mais um dinheiro. E tinha gente que depois zombava até de mim. Eu dizia, se vocês quiserem que creia, se não quiser, não creia. Eu vi o dinheiro e recebi, e aí comer meus filhos, estou aqui contando a bênção para a glória de Deus. Que eu não tenho impressão de inventar uma mentira dessa. Estão vendo? Porque depois dessa prova,
Jesus disse, agora multiplicarei o pão da tua mesa. E com o mesmo dinheiro, com o mesmo serviço, ele multiplicou e não faltou mais. Estão ouvindo? Por isso que eu digo, eu gosto muito de dizer ao povo, gente, quando você estiver passando uma prova, não blasfeme não, nem diga que é o diabo não, que nem tudo é o diabo. Porque tem coisa que é Deus nos preparando para uma obra. E se a gente viver murmurando ou dizendo que tudo é o adversário, nós temos Jesus. A gente é mais fácil então orar assim, Senhor, se essa prova é o Senhor que está me provando, para a tua glória, que o Senhor me aprove. E se vier ao contrário, Jesus repreenda. É melhor do que murmurar, não é não? Ou dizer que tudo no mundo é o inimigo da nossa exame. Não, irmão, peraí. Deus também nos prova. Zé do Egito para ser governador. A prova foi pequena? Não foi. Então, e outro, Daniel. Então Deus prova o seu povo, às vezes para uma preparação. E a gente na hora não está entendendo isso ali. Deus te abençoe, minha filha. Tudo bem, minha filha. Uma coisa linda, minhas filhas. Tudo bem, meu amor. Tudo bem, graças a Deus. Oh, meu Deus. Que Deus abençoe, viu? Amém, a você também. Amém. Eu sou Anunciada da Silva. Moro aqui no Presidente Médici, mas eu dirijo lá na igreja do quartel, do 2º Batalhão da Polícia Militar. Já faz 23 anos que eu estou lá, louvando e glorificando o nome do Senhor. E ali Jesus já fez muitas maravilhas. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos começar enquanto vai chegando as outras pessoas. Vamos louvar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia, porque quem está aqui é maior do que todas as coisas. O nosso Deus está em nosso meio. Essa Bíblia é de que ano? De quando? A sua primeira? É quando assim que eu me converti, eu aqui. Aí ali eu comecei a dirigir. Quando passei uns tempos, e precisava você ver a nossa situação. Meu esposo sem trabalhar, sem nenhum tostão. A comida da gente era água de coco. Tomava no café água de coco, meio dia água de coco e de tarde água de coco. Meus filhos, a roupinha era remendada para ir para o colégio. E para escrever, os amiguinhos davam aqueles pedacinhos de papel e um pedacinho de lápis e ele escrevia. E tinha vezes que a professora dava. E ali começou essa situação. E ali, quando foi um dia, eu vinha da igreja, a irmã disse, eu disse, irmã, a irmã fica aí, orando, que eu vou em casa ver como é que está a minha família. Disse, vai, irmã Anunciada. Aí eu subi. Aí quando eu cheguei em casa, que eu peguei os copos d'água, para apresentando a Deus aquele alimento, quando eu estava orando, a vizinha gritou de lá, Dona Maria, Anunciada, fecha a porta, porque só vem folha de mato, Anunciada, para tua casa. Eu vi o vento. Aí eu disse, vai, Josia, fecha a porta, o vento vem mesmo forte. Quando ele foi fechando a porta, ele disse, mãe, não é folha de mato não, é dinheiro. Agora, irmão, era de 10, de 20 e de 50. Era um monte assim. E ali eu recebi aquele dinheiro, tirei logo, tirei o dízimo da igreja. Eu fiz as compras no outro dia, fiz uma feira muito grande. Fui pra rua, comprei uma geladeira, que a minha geladeira, quando tocava, ela caía a tampa. Comprei uma geladeira. Comprei roupa para meu esposo, comprei roupa para meus filhos, comprei roupa para mim. E daquele dia em diante, Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado, me dado, que não tem me faltado nada na minha casa. Tem multiplicado. Aleluia. O meu nome
amar. Irmão, se nós estamos em casa, é lendo a palavra, é glorificando o nome do Senhor, aleluia, é orando, porque Ele ouve a oração. E teve esse momento que as meninas de mãe, não, peraí, eu tenho que orar mais, eu tenho que cantar mais, louvar a Deus. Quando eu saí do Jirime, de Santa Rosa, eu fui para o Alto Branco, do Alto Branco para Malvina, da Malvina eu fui para Bodocongó, fui para o Pedregal, dirigi os ciclos de oração, fui para Queimadas, dirigi lá, dirigi em Galante, em todo lugar, até em Buquerô eu dirigi os ciclos de oração. Quantos anos à frente de Ciclo Oração? Foi muitos anos, eu comecei com 14 anos. 14. Você já está com 80 e? 85. 71, né? Graças a Deus. Eu te amo, mas que amei amor. Toda luz da liberdade e assim viver. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Grande Deus, alabaço, grande canta, aleluia. Ontem eu vi, quando eu estava lá no altar, lhe entregaram um papel com o nome. Minha filha, minha Bíblia é cheia. É? Deixa eu te mostrar aqui. Nessa daqui que eu trago para casa para orar. Olha para aí. Tudo pedido de oração. Mas a minha família foi mas eu tenho orado e tenho confiado. Mas vamos confiar. E Deus vai lhe dar vitória. Você peça a Nina um papelzinho, bote o seu nome, o nome deles, e quando chegar em casa eu vou fazer campanha. Glória a Deus. Tá certo, meu amor? Tá Muito certo. E Nádia, foi um prazer com tudo. Sei. Aí como é? O povo põe o nome, e o pedido? Eles colocam o nome e diz o problema. E tem outros que colocam a família todinha para orar. Eu orar, e quando é feliz chega para agradecer o que Deus fez. É mesmo. Nós clamamos ao Senhor e Ele não responde. Não é verdade? Se eu peço uma coisa a você, que você é material, aí assim, no que falar, você me dá, eu fico esperando, não, Ele vai me dar. Quanto mais o meu Deus. Diz a palavra de Deus que quando nós começamos a clamar, Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Está ouvindo? Então, nós temos que estar buscando o Senhor e clamando. Porque Deus é grande, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E operar grandemente o qual nós não esperamos. Então é isso que nós devemos confiar, guardar em nossos corações. É a palavra. Porque a palavra nos edifica. A palavra renova a nossa fé cada dia. E nós temos que estar perante o Senhor. E quando está em casa, para um lado e para outro, nós esteja com o pensamento ligado no céu. Porque a gente estando ligado no trono celestial, nós vemos coisa maravilhosa acontecer. Mas eu sei que é coragem. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus revelada, andarei com valor para o Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o que eu digo é nós seguir os caminhos do Senhor fielmente, com sinceridade. Aleluia. Guardando a palavra, cumprindo a palavra dele da maneira que está escrita. Ser fiel em toda a vossa maneira de viver.
Eu sou Durvalina Bezerra, eu sou natural de Campina Grande, na Paraíba. Sou filha de ex-frade franciscano. Meu pai foi o primeiro a se converter na família e ele nos levou ao Evangelho, né? A Igreja Congregacional Central de Campina Grande, e ali eu recebi as instruções, né, da educação cristã, me batizei. Aos 15 anos, em um retiro espiritual, eu recebi meu chamado missionário. Tinha total consciência do chamado e aos 18 anos eu vim estudar no Betel Brasileiro, aqui em João Pessoa. Estou no ministério há 52 anos de serviço à Igreja Evangélica Brasileira. Há 89 anos, o Betel foi fundado pela Ernestine Horn e trabalhou junto com ela Doris Woodley, canadense também, vieram evangelizar aqui no sertão nordestino. Aí fundaram o Betel. E essa aqui é Lídia Almeida de Menezes. Quando Dona Ernestine saiu, porque a missão fechou o Betel, aí Dona Lídia assumiu. Eu fui muito abençoada nas aulas da Dona Ernestine, que, né, fundou o Betel, fui aluna dela, e depois vim e assumi as cadeiras, né, dela. Então, quando a palavra diz, né, que a gente precisa ter uma fé não fingida, a palavra está lembrando que a gente pode ter uma fé que não seja real, que não seja fiel, né, que não esteja fundamentada na verdade. E essa fé fundamentada na verdade, ela precisa passar de geração a geração. E nós, hoje, temos o dever, e eu vou ser mais forte, temos a obrigação. Né? Paulo fala, né, que sobre ele pesa a obrigação, né, de tornar esse evangelho conhecido. Então, é um dever, uma obrigação de todo salvo. Agora, voltando, lembrando lá de Timóteo, a primeira responsabilidade é da família. Por quê? Né? A fé existia na avó, passou para a mãe e chegou no neto e no filho, né, Timóteo. Então, a primeira responsabilidade é dos pais, é da família. Então, é importante que os pais não terceirizem a educação cristã. Né? É bom levar o filho à igreja, à EBD, né? Temos a Escola Bíblica Dominical. Fazer, né, o filho participar da comunidade cristã. Isso é necessário, né? Porque a igreja é a comunidade dos salvos. Porém, os pais têm que lembrar que a criança aprende muito mais com o exemplo do que com palavras. Né? O discurso dentro de casa não vai adiantar nada se não tiver o exemplo. A vivência, os pais devem se conscientizar de que eles necessitam viver o evangelho para que o filho veja os efeitos desse evangelho na vida dele. Ah, é assim? Então é assim que eu quero viver. Aquele culto doméstico que é hoje, né, não tão exercido, né, ele é fundamental, porque o pai, lendo a palavra com o filho, ele não está apenas trazendo um conhecimento histórico, heróis da fé, ele está trazendo para o filho
a vida da palavra. E essa vida vivida no exemplo, ela é solidificada no texto. Então é necessário que os pais se disponham e tenham isso como um dever, porque é um dever, de orar, não apenas pelos filhos. Se você perguntar ao pai, ora pelo filho, você vai encontrar todo mundo dizendo, eu oro. Porém, é com o filho. Porque é importante com o filho. Porque na hora que você está orando com o filho, você está fazendo conexão com o divino. Olha, Deus está entre nós. Deus está entre nós, porque eu estou pedindo para Ele abençoar a sua vida. Essa conexão, ela traz um sentimento muito profundo para o coração da criança. Aí vem a igreja, né? Nós somos responsáveis como igreja de dar esse legado de fé, não apenas trazendo um conteúdo histórico, né? Porque se você perguntar à criança, você conhece a história de Davi com Golias? Todos gostam da história. De fato, é maravilhoso. Porém, a nossa preocupação estamos dando o legado da fé. Então, o legado da fé é muito mais do que o conhecimento histórico, doutrinário. Então, é necessário que os professores, eles façam uma checagem, uma avaliação. Você está entendendo a história de Davi com Golias? Olha, sabe por que ele venceu? Não foi porque a pedrinha bateu na testa. Ele venceu porque ele tinha fé. Ele estava dizendo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Essa fé deu a vitória. É essa fé que deu a vitória. Fazer conexão, né, da história com a necessidade da pessoa, da criança, receber o legado da fé. Então, educação do lar, educação da igreja e interação com a sociedade, interação com a ciência, essa conexão, né, da fé, né, com o mundo, vai fortalecer a fé. Então, a fé não vai ser abalada, porque ela tem fundamento no exemplo, no conhecimento e na confrontação com o contexto, com a ciência, com qualquer área da vida. Deixa eu botar a mamãe na frente. Ela ficava ali em cima, mas as meninas, sabe o que fizeram? Pintaram a casa, aí esqueceu de devolver mamãe pro lugar. Esqueceu de devolver mamãe pro lugar. Mamãe, ela se converteu a Jesus Cristo antes do meu nascimento, né? Ela teve um encontro com o Senhor Jesus muito real, né? Porque mamãe, ela era católica, mas também dava sessões de mesa branca, né? Naquela época não tinha as rezadeiras que atendiam o povo, que isso e aquilo. Então ela fazia esse trabalho. E ela dizia assim que via as pessoas recebendo as vitórias, mas papai cada vez mais entrava no mundo da cachaça, né? Então ela não via mudança na casa dela, apesar de receber tanta gente, abençoar tanta gente, mas papai cada vez mais afundando. Aí ela um dia fez uma oração e disse assim, Deus, mostra-me o caminho da verdade. Ela
sonhou com o próprio Jesus proclamando João 14, os 3 primeiros versículos de João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ela sonhou. Esse versículo ecoando, claro, de uma maneira tão real que ela absorveu o versículo sem nunca ter lido a Bíblia. Então ela criou Virgínia, Dadá e os meninos, e todos nós, são 7 filhos. Ela criou todos no caminho do Senhor, né? Todos. E a gente ouvia a mamãe orar, porque ela se acordava todos os dias 4 horas. Às 4h30 ela estava de joelho. Aí ela tinha a sua maneira de conversar com Deus, né? Então ela cantava os salmos e hinos, que é o hinário da igreja, e orava. Mas não era pouco, não. Era muito. Orava pelos filhos, orava pela vizinhança, orava pelos pastores, orava pela cidade. Minha mãe, naquela época, fechou, pela oração, ela fechou 5 terreiros de macumba, porque Aracaju era assim pesado antes disso. O propósito de Deus para a nossa vida é que nós o amemos de todo o nosso coração, alma e entendimento. E o amor a Deus, ele é ensinado, né? Ele é ensinado. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E mesmo quando for velho, não se desviará dele. Então, o amor é ensinado. A fé a Deus, ela também é passada, ela é compartilhada, ela é ensinada. Porque a fé vem pelo ouvir. Então, à medida que a gente vai ouvindo a respeito de Deus, a fé vai crescendo, né? E a criança deve crescer sendo ensinada a amar a Deus, a amar o próximo, a guardar os seus mandamentos. Então, aqui na minha casa, a gente tinha isso desde pequenininho, né? Desde que eu me conheço como gente, desde o ventre que eu comecei a ouvir a falar de Jesus. Então, a minha infância foi com Jesus, a minha adolescência foi com Jesus, a minha juventude foi com Jesus, a minha fase adulta foi com Jesus, e agora já estamos na fase da idosa com Jesus, né? Então, minha mãe passou. Esse legado foi ela que me deu. Claro que eu tive mulheres fortes na minha vida. Lídia Almeida de Menezes, Valnice Milhomes e tanta gente de Deus. Mas esse legado veio da minha mãe. Deus é um Deus de geração, né? Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele mesmo mandou que os feitos dele fossem transmitidos dos pais aos filhos, de geração em geração. Porque o que Deus fez hoje não pode morrer em nós. Nós temos que passar. E nós passamos intelectualmente falando, mas acima de tudo com a nossa vida. É a maneira correta de passar. Praticando o que Deus falou. E não tem lugar melhor para se passar o ensino do que a casa, do que a família. E o Simão sobe o Ion. Você, galera, Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, quem não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de... E se olhar da luta que lutou, da corrida que correu e da fé que manteve, um soldado sem arrependimento. Aleluia, Jesus. A nossa oração hoje, vamos dizer? É na família que as verdades são solidificadas, ou é na família que as verdades são perdidas, né? A dracma perdida perdeu-se dentro de casa.
dentro de casa, né? A pérola perdeu-se dentro de casa. Então, nós temos que ter cuidado, porque é dentro de casa que se perde. Os filhos podem se desviar dentro de casa e eles podem ter um encontro com Jesus dentro de casa. Basta que dentro de casa Deus seja o Senhor, Deus seja o mais amado, o mais honrado, o glorificado, o adorado. Mas quando isso não é vivido, então o que fazer com a próxima geração? Eunice, né? Eunice era mãe de Timóteo. A Bíblia diz que o pai de Timóteo era grego, era pagão, tá certo? Não tinha o conhecimento de Yahvé, mas Eunice tinha. E Eunice não deixou Timóteo se perder. E Timóteo, com 16 anos, ele foi chamado para ser participante da equipe de Paulo. Pense que é brincadeira um negócio desse? Não é brincadeira. Ele se converte em Listra a Jesus Cristo, né? E devido ao seu comportamento, o seu desenvolvimento naquela comunidade cristã, ele é chamado. E chega no final da vida, Paulo dizer que não tinha ninguém melhor como Timóteo, né? E ele era um jovem. Ele não era alguém de cabelos brancos, mas ele mesmo na sua adolescência, ele se comprometeu com Deus. Então a gente vê João Marcos, eu não sei quantos anos João Marcos tinha, mas João Marcos, por um tempo ele abandonou, mas o Timóteo nunca abandonou, nunca se desviou. E por que isso não aconteceu? Porque ele teve na sua casa um fundamento. O fundamento que Timóteo recebeu foi um fundamento inabalável. Ele teve o exemplo da sua mãe e o exemplo da sua avó, mulheres de fé. Eu acredito assim, se os pais evangélicos fossem diligentes, como os pais muçulmanos são, em transmitir aos seus filhos uma crença em Maomé, em Alá, se nós, do nosso lado evangélico, fôssemos diligentes, porque o poder é maior em nós, né, por causa do Espírito Santo. Então, em viver Cristo, em passar, em vigiar, não havia tanto desviado na igreja, não. Está entendendo? Não havia. O que faz com que haja tanto desvio na adolescência é porque os pais deixam de vigiar. Pois nós temos tolerância, ainda quando fomos justos, pelo amor. A tua mão detém os rios. Meu Deus, e nós clamamos por misericórdia. Envia a tua misericórdia sobre a região sul. Então, vou ser pai daqui a uns 8 meses. Começa desde já a orar. Desde já você já impõe as mãos no ventre da sua esposa. Já começa a profetizar sobre o seu filho. A ler a Bíblia. Eu conheci uma senhora lá em São Paulo, que eu fiz libertação no filho dela, com 8 anos de idade. Ela grávida, ela leu os livros de Kardec para aquela criança. Ela leu todos que ela teve a oportunidade de ler para aquela criança. Com 4 anos, aquela criança era possessa de demônios. Eu o conheci lá em São José dos Campos. Ela foi buscar auxílio ali. E a gente foi buscar em Deus como ministrar libertação àquela criança. Entendeu? E tudo aquilo que acontecia com aquela criança era resultado de uma ministração contundente que ela fez enquanto ele estava no ventre, desde o ventre. Então,
Vamos pegar o lado agora, o contrário. Imagine pregar a verdade desde o ventre. Imagine orar desde o ventre. Imagine ler a Bíblia desde o ventre. Imagine profetizar desde o ventre. Então é como essa diligência os pais crentes têm que ter. Claro que chegará o momento que aquela criança, aquele jovem, vai ter uma experiência com Deus pessoal. Mas ele tem essa experiência baseada em quê? Baseado no ensino que os pais lhe deram, né? Ele vai chegar a uma conclusão. O que papai é o que eu quero ser. O que mamãe me ensinou, eu não vou desprezar. Dessa maneira que a gente vai ver essa fé que não é fingida sendo propagada, porque fé não fingida é a fé prática, é a fé que é acompanhada ou é ratificada pela obediência. Você tem fé em Deus, então quero ver a sua obediência. Basta. Miguel, vamos montar de fome. Ok. Mãe, qual é o dia da mãe? Pra semana. Quem vai fechar o portão? Eu fecho. Sem a oração. Nada acontece na terra sem a oração. A Bíblia diz que Elias, ele tinha as mesmas paixões que nós humanos temos. Mas ele orou com fé. E Deus respondeu a sua oração. Respondeu fechando os céus. Respondeu mandando fogo. E respondeu abrindo os céus e derramando chuvas copiosas sobre a nação de Israel. O que eu quero dizer hoje, amados? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Deus nos deu autoridade. A fé, ela tem um fundamento, né? E o fundamento da fé é Deus mesmo e a sua palavra. Essa é a fé. Eu vou crer em quê? Vou crer em Deus e nas suas promessas. E eu vou viver Deus. Como eu vivo Deus? Vivendo as suas promessas, gerando as suas promessas, confiando nas suas promessas, andando segundo aquilo que a palavra de Deus ordena. Essa é uma fé verdadeira. Fé fingida é a fé farisaica. É a fé que é distinguida da obediência. Ou melhor, uma fé que não é acompanhada pela prática. É o que Tiago fala, né? Mostre a sua fé que eu mostrarei as minhas obras. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Que obras são essas? Obras de obediência, obras da fé. Se eu digo que creio, mas não obedeço a Deus, é mentira, eu não creio. Fé é tomar a palavra de Deus por verdadeira e andar segundo aquilo que ela diz, que ela afirma. Isso é fé. Então tem muita gente, eu creio, você lê a Bíblia. Não, então você não crê. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. A fonte da minha fé está na Bíblia, a palavra de Deus. Fora disso, não é fé. Por quê? Vamos dizer que você viu uma cura acontecer. Claro que a sua fé vai ser fortalecida. Tá certo? Mas a sua fé, ela não é fortalecida por circunstâncias. Os milagres de Deus na vida do povo de Israel não suscitou fé para a salvação. Jesus disse assim, vocês não creem em mim
Creiam pelo menos nos meus milagres. Olha que era milagre para mandar para a China. Shows de milagres Jesus fez. E os milagres não foram suficientes. Porque é a palavra é o Logos, é Deus, né? A palavra é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Então, a gente precisa entender que um testemunho de um irmão pode me edificar, mas ele não é suficiente para fortalecer a minha fé constantemente. Eu tenho que ir para a fonte, e a fonte é a palavra de Deus, tá certo? Eu vou ser edificado com o seu testemunho, com o do meu irmão, eu vou ser edificado com uma cura de alguém, tudo isso é importante, mas a minha fé, ela cresce à medida que eu me debruço nesta palavra de vida. A palavra, a Bíblia tem esse poder. A gente não pode viver da fé da primeira experiência. A experiência primeira da conversão. Mas a fé, ela vai se fortalecendo com a relação com Deus. Sem relação profunda com Deus, a fé fica estagnada. Ou a fé se torna religiosa. A fé se torna uma confissão de um dogma, que é essa nossa preocupação. Quando a gente está ensinando teologia, ensinando a palavra, a fé, ela não pode estar apenas no texto, porque um dogma não fortalece a fé. A fé é a experiência com a palavra. Aí é diferente. Então, a palavra, ela não é apenas a revelação divina na Escritura. Ela é a revelação divina na Escritura e no dia a dia. Porque se a gente não traz a palavra escrita para ser palavra viva, ela não é fé. Ela é apenas uma religiosidade. E não é experiência com Deus. E é um grande prejuízo para o Evangelho, né? Porque o Evangelho fica descaracterizado. Olha, dói o coração. Nós não podemos deixar, né, que a falsa fé ela venha tirar a credibilidade do Evangelho. Então, a experiência com Deus é a vivência da palavra. E essa vivência da palavra está unida à oração. A palavra traz a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Mas a palavra que produz a fé, ela é motivada e alimentada na oração. Por isso, o momento de oração, ele é muito, muito precioso para o fortalecimento da fé, para o crescimento da espiritualidade. Tudo começa com estar em Cristo. E para estar em Cristo, o ponto número 1 é ser gerado nele. Quem não é gerado em Cristo não pode estar em Cristo. Paulo foi muito claro em 1 Coríntios 4:15. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Enquanto nós somos gerados em Cristo pelo Evangelho, não é pelos salmos, nem pelos profetas, pelo Evangelho que nos gera em Cristo, nós também vivemos a experiência de Cristo ser formado em nós. Por isso que ele disse, permanecei em mim e eu em vocês. Jesus nunca estará em uma pessoa se essa pessoa não estiver nele. Isso é ponto pacífico, entendeu? Daí a diferença entre ser evangélico e estar em Cristo. A maioria
das pessoas, quando perguntam, sua religião é evangélica, mas você está em Cristo, pigarro vem logo. Ser evangélico não é estar em Cristo. Ser evangélico é ser de uma religião. Entendeu? O Senhor Jesus disse em João 8, 31 e 32. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, eram crentes. 2 pontos. Se permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não sereis crentes. E aí vem o resultado de ser discípulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade jamais vai libertar quem não é discípulo. E jamais eu serei discípulo se eu não permanecer na palavra de Jesus. Não tem como dizer, faça isso. Esses livros de autoajuda, que dá fórmula, se você fizer assim, Deus vai fazer assim, isso é mentira, é engano. Deus não é engessado. Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é soberano. Durante muitos anos, desde pequena, eu aprendi a importância da oração. E fui criada em círculo de oração, em oração, tudo apelava para oração, enfim. Mas nunca tive entendimento real do que seria oração. Para mim, até um tempo atrás, a oração era aqueles momentos que eu tirava para falar com o Senhor, específico, mais para pedir, para colocar minhas necessidades. Mas depois, à medida que eu conheci o amigo e fui me relacionando com ele, ele começou a esclarecer algumas coisas para mim, até para me livrar da culpa. Porque quando eu não tirava um tempo de ajoelhado orando, Satanás me acusava, você não está orando, você está descuidando da oração, e você começava a me acusar. Mas um dia o Senhor falou para mim, filha, todos quantos estão em Jesus, no corpo de Cristo, eles têm obrigatoriamente que viver uma vida de oração. Outra coisa que é muito recorrente é que as pessoas pensam que oração é só pedir. Tem gente até, quando vai definir, oração é pedir. Não, oração não é pedir só. A oração tem que, na oração precisa estar presente adoração, louvor, súplica, intercessão e ação de graças. Todas essas coisas têm que fazer parte da nossa oração. E outra coisa, ele falou assim, quando tu conversa com as tuas amigas, tu só conversa chorando, filha? Eu disse, não, Senhor. Tu só conversa lamuriando? Eu disse, não, Senhor. Ele disse, se tu conversasse com tuas amigas só chorando, lamuriando, dizendo que precisa disso, precisa daquilo, elas iam querer conversar muito contigo. Eu disse, não, Senhor. Por que tu faz assim com Jesus? Aí eu falei, Jesus, me desculpa, me perdoa, tá, querido? Eu vou dar risada contigo, vou falar de coisas engraçadas e a gente vai rir junto. E tem sido uma bênção. As pessoas vão orar, às vezes muito desesperadas e tal e qual, e elas vão, e elas choram, e elas se ajoelham, e elas choram, e elas pedem, e elas clamam, e elas levantam clamor e tal, e tal, e tal, e tal, e elas oram meia hora, 1 hora pedindo, e precisa Deus, né? E quando elas estão exaustas, elas falam, amém. E levantam. E Deus fica do outro lado, esperando uma oportunidade para falar. Igual eu falar no telefone contigo. Eu digo para ti, Miguel, eu queria falar com você, pedir uma opinião sobre isso, blá, 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 telelei, 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 pá, desligo. Aí tu dizes, poxa, eu tenho uma opinião para dar, nem parou para me ouvir. Nós não somos ensinados a parar para ouvir. Pelo contrário, né? Nessas igrejas diz assim, não fique calado não. Como é que eu vou ouvir? Eu não posso ouvir falando. Eu tenho que parar para ouvir Deus, né?
E ficar em silêncio é muito bom, porque no silêncio a gente pode ouvir o Senhor. Deixar o nosso espírito, através do Espírito de Deus, adorar. Que nada mais é do que uma rendição plena. Aleluia. Uma rendição sem exceções. Uma rendição que não coloca si. Uma entrega que com palavras não dá. As pessoas confundem louvor com adoração. Não tem nada a ver. Confunde. Entendeu? Louvor é com a alma. Adoração é em espírito. É no recôndito mais profundo da nossa vida. É o nosso espírito dizendo: Deus, eu estou rendida. Deus, eu estou aqui reconhecendo miserável, pecadora. Mas a tua graça me alcançou. E ficar quietinha ali, estou rendida aqui. Deixar a sua mente ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus até a sala do trono. E ficar quietinha e ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós. É diferente. Eu aprendi a importância da escola do silêncio. Ter um tempo de silêncio. No mesmo Bíblia que diz, não haja silêncio, diz assim, cale-se diante dele toda a terra. Tem um momento para cada situação. Para ela ser realidade, essa vida de oração, ela começa com o quarto fechado. Mateus 6. Entra no teu quarto e fecha a porta. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, para mim, o início é esse contato direto. Direto. Aí não entra marido nem mulher, não entra pai nem mãe, porque é um momento muito especial. É você e Deus. Você não está ali diante de pessoas, de coisas, de casos. Você está diante do Pai. O Pai que te vê em secreto. Aí, meu irmão, você esquece de pedir qualquer coisa. E você está ali para contemplar o coração do Pai. Aí o Pai, que é amoroso, te faz ver a dimensão do seu amor por você. Te faz ver o aconchego da sua presença. Aí você se deslumbra com a perfeição do caráter do Pai. Aí você senta no colo, como diz o Salmo, como uma criança desmamada no seio do seu pai. O texto diz no seio de sua mãe, porque Deus também é mãe, no sentido do aconchego, do cuidado, do amor, que é muito mais do que palavras. Então, a oração contemplativa faz você perceber o ser a quem você ora. Se não fosse necessária a oração, Deus não tinha nos constituído sacerdotes. Sacerdotes reais, que quer dizer o quê? Aqueles que lutam para que o reino de Deus se estabeleça na terra.
Então, toda a ação de Deus na terra deve ser precedida pela oração. E todo ministério, todas as ações da igreja, todas as ações das ONGs evangélicas, de missões, tem que ter essa consciência que tudo que vamos produzir deve ser antecedido pela oração. Porque é a oração que gera, né? As coisas acontecem através da oração. A história mostra isso. E a gente não pode se esquecer dessa verdade. Aí eu gosto de uma frase de John Wesley, que alguns não gostam, né? Alguns que são muito conservadores, né? Mas a frase dele diz assim: tudo acontece em resposta à oração. Deus age no mundo pela oração, né? Então, por que ele está anulando a soberania divina? Não. Ele está dizendo que Deus nos chama para invocar sua presença e sua atuação. Quando o intercessor está invocando a presença de Deus, Deus vai agir. Também gosto muito de uma frase de Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele diz: a oração é a maior obra do ministério. Se a gente entendesse que é pela oração que as coisas vão acontecer e vão ser produzidas pelo poder de Deus, a obra de Deus já tinha crescido muito mais, tinha avançado muito mais. Aí as pessoas dizem: não, mas a oração não tem poder. Em si, eu não estou dizendo que ela tem poder, eu estou dizendo que ela tem poder em seus efeitos, porque ela traz o Todo-Poderoso para agir. Sacrifício da tarde é o Deus que está conosco. Mas no nome de Jesus, passa, Senhor, aqui nesta comunidade, Deus, os teus braços fortes, fazendo libertação, salvação, ó Pai. Liberta, drogado, prostituta, abre a mente dos que estão aprisionados, ó Pai, sendo levados, Senhor, os pés à morte, em nome de Jesus. Vai nesta tarde, Senhor, vai despertando, vai trazendo a memória o que nos dá esperança. Sabemos, Senhor Jesus, que os dias são maus, mas é na Tua presença que nós vamos vencer. Eu sempre me lembro quando eu era mais jovem, eu parava no culto ar livre, fazia um apelo, eu dizia que ainda não era a hora. E ao passar do tempo, conheci o meu esposo, que hoje é o pastor, né, o pastor Francisco, para a glória de Deus, e fui parar dentro do hospital, numa gravidez, e naquele dia eu disse: se o Jesus dos crentes me tirar dessa situação, eu vou ser crente em Jesus. E nessa gravidez, grande foi o processo, mas foi lá onde realmente eu me converti. Quando eu saí, aí eu cumpri com que Jesus... Eu tinha dito a Jesus: se ele me tirasse dali, eu saí da caverna e comecei a evangelizar nos hospitais, sem ter nenhuma instrução. E lá Jesus salvava muitas vidas. Aí já nasceu dentro de mim assim, o prazer de orar. Quando eu vim para Campina, que eu fiquei próximo das irmãs que gostam de oração, algumas já dormiram no Senhor, aí foi que gerou mais ainda, e eu entendi que a oração é que muda todo o nosso pensamento. A irmã Nevinha, ela me ensinou que tudo que eu quisesse eu fosse os pés do Senhor Jesus. E eu fui observando ela. Aí teve também a irmã Raimundinha, que já dormiu no Senhor, a irmã Clemilda, que já foram-se embora. E quando a gente olhava assim, via Deus, aquela estava lá na frente, joelho. Tudo que ia fazer, levantava aquele clamor. Se ia sair era oração.
Então, assim, eu guardei esses exemplos de mulheres de fé, que combateram um bom combate, e um dia eu vou ver elas lá no céu, em nome de Jesus. Falando do negócio, a vida daquela criança, ela testemunhar na terra, dar o proclamar o evangelho. Antigamente era dessa forma, eu conheci dessa forma. Era desse jeito que era. As irmãs iam, quem quisesse ir para casa, ia, mas quem quisesse ficar, ficava. Começava de manhã de 9 da manhã até 5 da tarde. Algumas que queriam ir para casa iam, mas outras ficavam lá, né? E naquele dia eu fui num propósito. E aí eu se for de manhã, ficar naquele que eu pensei que ia ficar o dia todo. E quando eu estava lá orando, aí a irmã chegou e disse, irmã, a gente vai fechar a igreja. E eu até disse, irmã, Jesus mudou. Aí ela disse, vem à tarde. Eu disse, não, irmã, eu vou terminar meu propósito lá no meu quarto mesmo. Mas eu quero dizer a você que na oração, aquilo que está fechado, Deus vai abrir. Aleluia! Aleluia, Deus vai abrir porque Ele é Deus. aleluia, Jesus. Aleluia! O segredo da minha e da tua vitória é a oração. Eu me lembro que a gente está falando de uma fé e o Espírito Santo está trazendo algo na minha mente, assim, né? Eu me lembro, e quando a gente chegou naquela Assembleia Tabernáculo, era um ciclo de oração à tarde, e quando eu entrei, uma jovem olhou para mim, e aquela voz disse assim, coloca a mão sobre a garganta dela, e de repente a menina passou e disse, meu Deus, eu nova convertida, né? Aí eu coloquei a mão sobre a garganta dela. Uma voz soou no meu ouvido, diga a ela, cante. Aí eu disse, cante. E ela começou a louvar. Eu não sabia que aquela jovem tinha tentado suicídio e que ela tinha passado um processo que tinha um problema por ela ter tentado cortar e ficou sem a voz. E naquele dia, Miguel, ela subiu no púlpito, a igreja pipocou, porque ela não falava mais. E ela louvou a Deus. Isso ficou marcado. Como é importante, Miguel, a oração. Porque a gente é sensível à voz de Deus. Porque a gente não fortalece a nossa própria natureza. Ficamos sensíveis à voz do Espírito e fazemos o que Jesus ordena. Isso ficou muito marcante na minha vida, no começo da minha fé. E outra vez que eu tinha pregado no sítio sobre o Jesus que acalma a tempestade. E a fé é um firme fundamento. E eu escutei minha menina dizendo que não ia mais para a igreja, que não queria saber mais do pai, daquele conflito. E eu disse, meu Deus, agora, Senhor, eu vou usar a palavra, fé. E ela estava super revoltada aqui, embora. E eu disse, Senhor, eu preguei sobre um Deus que acalma a tempestade. Aí pronto, aí eu coloquei um propósito de jejum e oração, que eu ia ver a minha filha, naquela festividade, ela entrar na igreja. Ela estava muito revoltada, o que aconteceu. E eu nunca tinha visto um ventão. E eu, em jejum e oração. Jejum e oração. Aí eu me lembro que era o dia da festa. E eu lá, né? Ainda com propósito. Que eu disse, eu só vou comer e beber, Senhor. Quando eu ver minha filha entrando ali. Porque ela disse que não ia mais entrar. Foi um conflito muito grande. O vento soprou. Aí usei as armas, jejum e oração. Para o Senhor ver, isso é para quem crê nos mistérios e acredita realmente. Eu vi, naquela noite, eu via como algo queria fachar ela e puxando ela. E vi imediatamente um caldeirão enorme. Eu via alguém mexendo assim, dizendo, vou destruir muitas famílias de pastores. Nunca vou esquecer dessa visão. E eu comecei a repreender. Eu disse, a minha não, em nome de Jesus. Aí eu fui trazendo, aí vi as faixas cair da minha filha. E de noite estava eu lá. Quando eu olhei, minha filha estava lá. E eu disse que nem Ana,
Por esse, orava eu. E vi, irmão Miguel, Deus desfazer toda a obra do inferno. Como é importante usar a fé. Então eu vi o poder que ela tem, e quando a gente prega ela, realmente, tá entendendo? Ela faz o impossível acontecer. Porque não é fé. Tudo está acabado, não tem mais jeito. Aí você usa a fé, a tua palavra me diz, Senhor. E ela se cumpre em nossas vidas. E está aí para a glória de Deus, né? Porque quando Deus tem algo muito grande para realizar, vem essas coisas para ver como é que está a nossa fé. Porque ninguém oculta nada diante da oração. Por isso que hoje as pessoas não querem muito orar, porque se você for orar mesmo, está errado, você está no pecado. Conserta aí tua natureza, Deus diz. Aí por isso que vai mais. Está vindo aí, irmão, um sopro de Deus assim, para trazer um avivamento, para o povo voltar às raízes de oração. Porque, Senhor, se o Senhor não for conosco, Senhor, não saímos do lugar. É a tua presença, Senhor, que muda todo o contexto da história, Pai. Eu creio que o Senhor ele vai trazer um avivamento, um despertamento para o povo voltar à raiz da oração, irmão. Porque a gente tem visto as coisas que estão acontecendo mesmo e nós somos culpados. Porque nós somos cristãos e sabemos que a oração faz o mal recorrer. Tem que ter realmente no seu coração o propósito de uma perseverança, de uma busca, porque se a gente não orar, a gente vai virando natural, vai achando natural, porque a gente vê que as pessoas têm fé em várias coisas. Tem uns que têm fé que vai ali e resolve a situação. Tem uns que têm fé no homem. Mas a fé que essa geração deve ter é a fé que o Evangelho me ensina. Esse Evangelho de fé, ele me ensina e me conduz que o nosso lar não é aqui. É onde Jesus disse que está pronto. E que ele vai voltar. Nós não vemos, mas nós temos fé. Quando ele cita ali em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. O lugar já está pronto. Então nós temos que ter essa fé. Essa fé que é gerada, pelo menos na minha vida, que eu estou esperando Jesus voltar e que eu vou para um lugar que ele disse que lá não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza. E vai ser coisa linda, a gente com os anjos dizendo santo, santo. Coisa linda, Miguel. E é preciso que essa geração não seja só de oba-oba, ou um evangelho de fingimento. Porque qualquer pessoa pode trazer um emocionalismo, mas o evangelho é de transformação. Então, essa fé aqui, do evangelho, ela não é uma fé fingida, ela não é uma fé de emocionalismo, ela é uma fé de transformação. Então, é essa fé que a geração tem que ter. Porque a gente vê, de Gênesis a Apocalipse, homens que tiveram fé, que morreram por essa fé, que estão vivos lá no céu. Então, assim, o que eu passo para essa geração é que eles devem estar firmes nessa palavra. Porque essa é a verdadeira fé. Deus nos ajude e nos guarde de uma fé fingida. Então, se alguém tem dúvida se sua fé é verdadeira ou não, eu indico a introspecção, que eu acho que na nossa vida cristã nós temos negligenciado e as igrejas não têm ensinado. Precisamos olhar para o coração, olhar para dentro, procura os sinais da fé verdadeira. Não é um exame para ser feito apenas com a consciência moral. A consciência moral vai me dizer que eu estou bem.
mas é diante da luz de Deus. Na tua luz veremos a luz. Então Deus vai focar aonde essa fé, ela não é verdadeira. Deus vai trazer luz para você perceber que houve um desvio. Às vezes pelo desejo de alguma coisa, né? Às vezes porque queremos ter proeminência, né? Dentro da igreja, dentro do contexto evangélico. Se a gente tiver coragem de se expor à luz de Deus, Ele vai revelar. A eternidade, nós não precisamos ter fé, mas nós chegaremos lá pela fé. Ninguém chegará no céu sem fé. E esse guardar da fé é guardar das promessas. É guardar o que Cristo falou a respeito dele mesmo e a seu respeito. As circunstâncias vão vir para que você negue a sua fé, para que você esqueça das promessas, para que você coloque no lugar dessas promessas as bobagens deste mundo. Então você tem que vigiar para que a sua fé seja guardada até o fim. E Paulo diz, participa comigo, porque Paulo estava sofrendo por amor a Jesus, ele estava preso. Ele escreveu para Timóteo a partir da prisão de Roma, de um calabouço, ele estava sofrendo. E ele estava dizendo, olha Timóteo, você quer ir para o céu comigo? Então você tem que estar disposto a sofrer as minhas aflições. Entendeu? Então, por favor, não esqueça da fé que foi passada para você, pela sua avó, pela sua mãe. Olha, lembra-te de Jesus Cristo. Ele começa a dizer, o Salvador, o mediador, aquele que sofreu, que deu a sua vida. Ele é o seu modelo, então está disposto. Se ele sofreu, você também vai sofrer. Imagine o apóstolo Paulo numa prisão, sendo acusado de ser um criminoso por incendiar Roma. Pensa o que é isso? E ele inocente de pai e mãe. Aí ele poderia dizer assim, mas Senhor, há tantos anos que eu te sirvo, como é que o Senhor me faz ser preso e receber essa acusação? E essa sentença vai ficar para a história de que eu incendiei Roma. Eu nunca imaginei fazer isso. Imagine Satanás ali, na prisão. E aí, Paulo? Olha o que eu fiz contigo, ó. Ó, Paulo, cadê o seu Deus? Cadê o seu Jesus, Paulo? Ó, onde é que você está aqui? Sozinho, com frio, sem amigos, abandonado. Valeu a pena, Paulo, pregar o evangelho? Ou não? Ou não? Renega o teu Deus. Ele ouvia isso pelos soldados. Renega o teu Deus, Paulo. Mas ele faz uma carta para o seu filho Timóteo, que está em Éfeso. E ele está numa masmorra. Ele já percebe que os seus dias de morte estão chegando. E ele usa uma linguagem do Antigo Testamento, né? Do sacrifício. O meu corpo está sendo entregue à libação, ao sacrifício. Mas Timóteo, fique tranquilo, viu? O seu velho apóstolo não negou a fé. A minha fé permanece viva no Senhor Jesus Cristo. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A coroa da justiça me será entregue pelo meu general. Você pensa que é brincadeira? E ele estava falando isso diante de circunstâncias adversas. Então, por isso que o guardar a fé é importante. É como se você segurasse esse tesouro, o maior tesouro que você tem, ainda que as pressões viessem de tal maneira para você soltar esse tesouro. E você decide não soltar. Você entendeu?
Então, essa fé tem que ser guardada, meu filho. Você tem que ser um Timóteo. Permanecer. E não olhar para homem nenhum, mas olhar para o propósito que Deus tem para com a sua vida. Jesus nunca nos decepcionou. Amém? Nunca. Ele sempre foi fiel. E ele sempre será. Para que eu quero mais nada aqui no mundo? O que eu mais desejava na minha vida era a salvação. Jesus já me deu. Pela misericórdia dele que a gente não merece. Eu louvo a Deus porque com 52 anos de ministério, eu nunca tive crise de vocação. Então, voltar atrás, nunca. A convicção nos faz fortes e firmes para cumprir o chamado. Eu posso olhar para trás, eu nunca tutubiei na fé. De querer desistir de Jesus, de achar que... Nem pensar, nunca. Eu nunca tive essa experiência. Nem nenhuma fase da minha vida. E até o dia de hoje, eu nunca nem pensei, nem imaginei um dia deixar de ser crente. Quem me salvou foi Jesus. A igreja dele. Não importa lá que ninguém diga nada comigo, pode dizer que eu sou, pode dizer o que disser, para mim não está dizendo nada. Quando disseram que Jesus tinha espírito de Bezebu, Jesus expulsando os demônios do povo, libertando o povo, disseram isso e eu. Pode me criticar da obra de Deus na minha vida, pode dizer o que quiser, problema de quem disser, da minha salvação, que eu não tenho certeza, quem me deu a certeza foi Jesus. E eu sinto a presença de Deus na minha vida. Espero que esse documentário tenha mexido com você. Se quiser assistir às entrevistas na íntegra, fica até o final desse vídeo. Meu nome é Miguel Salvador, eu sou o fundador da Poder de Deus, a iniciativa responsável pela produção desse documentário, assim como do Voz que Clama no Sertão e o Poder de Deus. Tenho certeza que você já foi impactado por uma de nossas produções, não é mesmo? Mas nossa missão com tudo isso vai além de gerar sentimentos, como aquele que você deve estar sentindo agora. Queremos que isso seja apenas o ponto de partida para uma mudança na sua vida. Não queremos que isso pare por aqui, por isso, preparamos 2 ferramentas para te ajudar no crescimento da sua fé. A primeira é um curso sobre oração e fé com o pastor Wellington Filho. A segunda é uma série devocional de 21 dias, baseada na fala de cada um dos personagens desse doc. O valor do curso é R$ 49,90 e os devocionais R$ 14,90. Comprando qualquer uma dessas ferramentas, você terá acesso a todas as entrevistas na íntegra gravadas durante esse documentário. Toda a nossa produção aqui é feita de maneira totalmente independente. Então, adquirindo qualquer um deles, você nos ajuda a continuar criando conteúdos assim na internet. Aponte a câmera aqui para o QR Code ou acesse poderdedeus.com ou clica no link que vai estar aqui na descrição. Abraço! Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Oh, glória! Glória a Deus!